Glória a Jesus, Ele está sobre todas as coisas, amém? É o nosso Deus, gente, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, vamos ainda de pé, abrirmos nossas Bíblias, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 28. Profeta Isaías, capítulo 28. E a partir do verso 15, nós vamos ler. Isaías 28, a partir do verso 15. Amém? Todos acharam? Vamos ler então. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno. Fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse, não foge, ou quer dizer, não fuja. Versículo 17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite. E será que somente ouvir tal notícia causará grande turbação? E o último versículo, verso 20. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, que já é abençoada. Pai querido, pedimos a Ti agora que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender a Tua lei, aquilo que o Senhor quer nos falar. Sê com a minha boca, sê comigo, ó Deus querido, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos agora, e não permita que eu atrapalhe o Teu Espírito Santo naquilo que Ele quer ministrar ao Teu povo nesta manhã. Pois em nome de Jesus eu te rogo, ó Deus. Amém. Podemos sentar, queridos? Amados, o profeta Isaías, eu já falei aqui para os irmãos, e de todos os livros da Bíblia, claro que eu não desprezo nenhum deles, porque todos são inspirados pelo Espírito Santo, mas a gente sempre tem uma simpatia, né? Tem uma queda, né, por um determinado livro. Pelo menos as pessoas que estudam a Bíblia, eu estava vendo há pouco tempo atrás a irmã Helena falando de Timóteo, né, como Timóteo, a carta de Timóteo de Paulo a Timóteo tem falado para ela. E no meu caso, isso já carrego já desde jovem. O livro de Isaías é um livro que me toca profundamente. Isaías foi um camarada que viveu lá entre os séculos 8 e o século 7 antes de Cristo. Todos sabem que na contagem do tempo antes de Cristo é em ordem decrescente. Então ele viveu entre o século 8 e o século 7 antes de Cristo. E o livro de Isaías, queridos, foi escrito 750 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. É um livro messiânico, tá, que já fala do advento de Cristo, já traz para nós a mensagem do propósito da vinda de Jesus. E a mensagem do profeta, ela mescla repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo. Isaías, ele viveu, como vocês sabem,
A nação de Israel foi dividida em duas partes, né? O reino do norte, governado, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que é Judá, cuja capital era Jerusalém. E Isaías viveu no reino do sul, então ele profetizou ali, né? Foi ali que o Senhor começou a usá-lo. E mesmo mesclando, tá, repreensões, anúncios e maldições, também traz uma mensagem de esperança. Essa mensagem ela está totalmente clara em todo o livro de Isaías, quando ele começa a falar da esperança em um Salvador, em alguém que viria para resgatar o homem do pecado dele. Eu acho lindo isso, porque 750 anos antes de Jesus aparecer, Isaías já falava do ministério de Jesus. Uma coisa que me chamou muita atenção é aquele texto de Isaías 53, quando ele descreve Jesus no seu sofrimento. Gente, aquilo é lindo demais, profundo demais, né? Você vê uma pessoa que estava contemplando toda a obra de Jesus na cruz, e o Senhor Deus mostrou para ele, deu essa revelação para ele. Bom, não é preciso dizer que a nação de Israel como um todo estava completamente desviada dos caminhos de Deus, e o reino do sul, Judá, muito. E Deus, por diversas vezes, através dos seus profetas e através de Isaías mesmo, ele retrucou o povo, sacudiu o povo inúmeras vezes para tentar acordá-los, tirá-los desse marasmo de infidelidade, desse momento terrível de desvio dos caminhos do Senhor, mas esse povo não voltou, não retrocedeu dos seus maus caminhos, apesar de tudo aquilo que Isaías profetizava para eles. O pecado de Israel e de Judá já havia chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiram o povo de forma geral. Em todo o capítulo 28, tá, do texto que nós acabamos de ler agora, vemos Deus tentando resgatar a nação de Judá, tirá-la do perigo. Ele até lança a mão do que aconteceu com o reino do norte. Todo mundo sabe que o reino do norte caiu primeiro do que o reino do sul, né? A Síria entrou em Samaria, fez um cerco terrível ali e destruiu toda a nação, mais ou menos em 722 a.C. E Deus, através do seu profeta, usou todo esse cenário terrível da nação vizinha, dizendo: se vocês não se consertarem, é a mesma coisa que vai acontecer com vocês. Mas o povo continua no mesmo. Em todo o tempo, queridos, Deus mostrou para nós que Ele tem um projeto de redenção. E o maior erro nosso é nós acharmos que o que Deus idealizou no início da criação se perdeu por ali. O homem caiu, então Deus desistiu da ideia. Vou fazer outra coisa, vou pensar num projeto novo. Não, queridos. O projeto é este. Ele não vai mudar em uma vírgula sequer. Tudo que Deus idealizou no início vai acontecer. Estamos vivendo um interstício, né? Um espaço de tempo que, por causa da queda, esse projeto está parado. Mas ele vai voltar, ele vai retornar. Então precisamos entender que em nenhum momento Deus tem na sua mente a ideia de destruição, de acabar com tudo, de começar do zero. Não existe isso no plano de Deus. Ele vai cumprir o que ele planejou. Amém? Então Deus tem um projeto de redenção para as nossas vidas e também para esta terra. E ele levará esse projeto a bom termo. E por esta razão que ele usa Isaías, com a característica que Isaías tem, de um camarada que fala do juízo, mas também traz a mensagem de esperança para aqueles que crerem.
para aqueles que vão se voltar para Deus, que vão entender o plano de Deus e o projeto de Deus. Mas também mostrando o seu projeto de redenção para a humanidade. Judá não deu ouvidos a Isaías. E da mesma forma nós agimos e cometemos os mesmos erros que eles. Fazemos as mesmas coisas que esse povo fez, irmãos. E cometemos os mesmos erros. E é sobre esses erros que nós vamos falar agora. Amém? Para que a gente deixe de cometê-los. Então, qual é o primeiro grande erro? Qual é o primeiro grande erro? É não darmos nenhuma importância àquilo que Deus nos fala. Esse é o maior de todos os erros que nós podemos cometer. Não darmos atenção a Deus. Parem para pensar. Se vocês lerem o texto, esse texto do capítulo 28 de Isaías, vocês vão ver alguns absurdos, que nós vamos até falar sobre eles aqui agora. Até que ponto o homem chega, e eu posso falar nós, porque também nós fazemos isso, de ignorarmos aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Ele quer nos falar. Existem princípios que Deus estabeleceu, queridos, que nós não podemos quebrar e que nós não temos como negociar. São princípios. São princípios. Eu nunca vou me esquecer do Carlos aqui pregando. Estou com saudade das pregações do Carlos. Acho que todo mundo aqui está. Né? E o Carlos falava assim, me lembro exatamente desse dia, quando ele disse assim, o nosso Deus é um Deus de princípios. Se lembra quando ele falou isso? Nosso Deus é um Deus de princípios. Gente, não existe verdade mais absoluta do que essa. E Ele não quebra os seus princípios. Qual é o grande problema que nós temos? É queremos enquadrar esses princípios dentro da nossa vontade, dentro daquilo que julgamos certo, dentro daquilo que dentro da nossa opinião, dos nossos achismos. Né? É muito comum você falar assim, não, mas Deus não quer sacrifício. Já ouviram falar isso? Já falei isso aqui também. De usarmos alguns jargões, né? Que Deus não quer isso, que Deus não quer aquilo, quando na própria palavra está claramente estabelecido qual é a vontade de Deus. Então, queridos, o maior erro que nós cometemos é esse. E onde nós vamos ver isso? Lá no capítulo 28, procurem deixar suas Bíblias abertas nesse texto, por favor. Olha o que está escrito lá, a partir do verso 1. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale, dos vencidos do vinho. E versículo 9 agora. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Versículo 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Eu vou explicar para vocês o que Isaías está querendo dizer com isso. Vamos lá, versículo 14, continuando. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens, escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, queridos, olha bem a assertiva de Isaías aqui. Como ele é veemente naquilo que ele fala. Quando ele chama a atenção dos líderes e diz, ouvi a palavra do Senhor, vocês que são escarnecedores, que dominam sobre esse povo. E o interessante é como Deus mostra para Isaías isso. Olha como ele coloca. Gente, isso aqui me derrubou. Confesso a vocês que isso mexeu comigo. Porque ele fala assim, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento, lá no versículo 9 que eu estou lendo, tá? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Sabe o que Isaías está falando aqui? O povo estava
tão arrogante, que eles chegavam para Isaías e falavam assim: vocês acham que nós, homens inteligentes, líderes poderosos, vamos dar confiança para uma historinha da carochinha dessa que você está falando agora? É exatamente isso que eles estão falando. Porque esse papo teu, Isaías, isso aí é para criança, é para bebezinho, mas para homens não. Homens verdadeiros, líderes poderosos, não precisam desse tipo de conversa. Gente, para pensar isso. Para pensar, os caras encaram Isaías e jogam no rosto dele esse tipo de argumento, dizendo que o que Isaías estava pregando e falando é coisa de criança. E aí eu me reporto agora para os nossos dias, quando as pessoas olham para nós e dizem: cara, você acredita em Jardim do Éden? Tu acredita em Adão e Eva? Você ainda tem a coragem de dizer para mim que tu acredita em um ser superior, um Deus criador? Você é um criacionista? É isso que falam para nós, irmãos. Porque dizem as mesmas coisas. Vende como o tempo não muda. Naquele tempo chegaram para Isaías, o profeta de Deus, que proclamava e falava: gente, se conserta. Gente, muda a sua vida. A destruição está vindo. O juízo vai chegar. E aí os camaradas chegam para Isaías e falam isso. Isso aqui é uma abobrinha. Os tempos não mudaram, irmãos. O homem continua o mesmo ser desprezível de outrora. Não mudou em nada. Em nada. Em nada. Somos as mesmas figurinhas marcadas. E aí, eles ainda têm a coragem de dizer: tudo que você fala, toda hora tem uma regrinha, Isaías. Toda hora tem uma coisinha: não pode fazer isso. Isso aqui você também não pode fazer. Toda hora você tem um negocinho para colocar. Cara, para com isso, Isaías. O mundo é outro. Hoje somos livres. A nossa liberdade está aí. E sabem em que eles se fiavam? Eles se fiavam na grande prosperidade que estavam atravessando naquele período. Tanto é que o Senhor já começa no versículo 1 dizendo assim: ai da coroa do soberba, ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai. Olha só, por que glorioso ornamento? Porque eles se fiavam na fertilidade do solo que eles tinham. A colheita estava bombando. Muitos grãos tinham se multiplicado, estavam prósperos, ricos, não faltavam nada para eles. Isaías vai para lá e diz: tomem cuidado, prestem atenção, vocês se desviaram dos caminhos do Senhor, vocês se tornaram idólatras, vocês abandonaram Deus. E aí ele recebe essa resposta: poxa, Isaías, somos inteligentes demais para acreditarmos em algo assim. Isso é coisa para criança. E é por isso que ele fala aqui: isso é ensinamento para crianças desmamadas do leite e os arrancados do seio. Interessante isso. Não mudamos, queridos. O primeiro grande erro nosso é quando nós desprezamos aquilo que Deus fala. Se Deus fala de pecado, nós dizemos: não, pecado não, isso não existe. Pecado é a coisa do homem. Se Deus fala de inferno, não, inferno, Deus é bom demais para te mandar para o inferno. Ignoramos aquilo que Deus fala. Existe juízo, sim. Existe inferno, sim. Está prontinho para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, muitos de nós vai estar lá com ele, fazendo companhia para ele. Esse é fato, irmãos. Existe um juízo que virá.
nós querendo ou não, esse juízo virá. E ele está mais perto do que imaginamos. Um dia vamos encarar o Criador, um dia vamos estar diante dos olhos dele. E como ele diz assim, louco, esta noite eu vou pedir a tua alma. A Cláudia falou de um negócio aqui hoje, que trouxe comoção na nação inteira, que foi a morte dessa cantora. E a única coisa que eu penso, meus irmãos, é como nossa vida é fugaz. A nossa vida não vale nada, ela não significa absolutamente nada. Estamos vivos agora e morremos daqui a pouco. Eu posso estar aqui pregando e daqui a 5 minutos eu não existir mais nesta terra. O pastor que me casou, a minha esposa, faleceu preparando o sermão do domingo. Queridos, a nossa vida é fugaz. Uma jovem de 26 anos. E nós somos tão arrogantes que chegamos para Deus e dizemos, não, isso é história de carochinha, isso é bobeira. Não é assim, Deus, não é assim. Então, corremos um perigo tremendo quando ignoramos aquilo que Deus está nos mostrando. Quando Deus falar para você, te conserta, você procura se consertar. Não demore para você se consertar com teu Deus. Não te demores para se humilhar diante dele. Porque o tempo está passando e ele é rápido demais. E a nossa vida é um vapor, como a própria Bíblia diz que é. Então, esse é o nosso primeiro grande erro. Desprezarmos aquilo que Deus nos fala. E eu acho interessante que lá em Isaías capítulo 46, no próprio livro de Isaías que nós estamos, no capítulo 46 agora, versículo 8, a partir do 8 diz assim, lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Ouvi-me, ó duros de coração, os quais estáis longe da justiça. Deus está falando para nós nos lembrarmos das coisas passadas. Quantas histórias nós escutamos, né? Semelhantes como essa que aconteceu. Quantas, irmãos? Quantas? Onde também houve comoção nacional, onde também houve grande tristeza. Mas quantas vezes isso aconteceu? Me lembro na época quando o Ayrton Senna morreu. O país parou. A história é a mesma, irmãos. A nossa vida não é nada. Não é nada. Então prestemos atenção naquilo que o Senhor está nos mandando, naquilo que o Senhor está nos falando. Não vamos desprezar o que Deus está nos mostrando. Existe um céu, mas também existe um inferno, que pouquíssima gente fala sobre ele hoje. Esse inferno ele é vivo, ele é real, ele está lá, prontinho já. Então precisamos entender isso, que existe um Deus amoroso que nos abraça, que nos acolhe, que nos preparou a cidade celestial para os salvos, mas também vai lançar no inferno todos aqueles que o ignoraram, que disseram que isso aqui é história da carochinha. Entendem? Então este é o primeiro grande erro. E Israel, a nação do norte, a nação do sul, Judá, estava fazendo a mesma coisa. Gente, eles viram o que aconteceu com a nação vizinha, com seus irmãos. 27 mil foram deportados, fora a multidão que foi morta pelos assírios. Eles presenciaram, eles viram isso, mas nem isso trouxe temor ao coração deles. Todos os dias nós vemos gente morrendo, todos os dias nós vemos situações difíceis acontecendo neste mundo, e Deus está falando, tomem cuidado, se consertem comigo, busquem a minha face, jejuem, orem, mas nós não estamos nem aí, meus irmãos, nem aí.
Primeiro grande erro. Vamos para o segundo grande erro? Qual é o segundo grande erro, queridos? A autossuficiência. A maldita autossuficiência. Que já falamos sobre ela aqui, queridos. Lá no capítulo 28 mesmo. No verso 3 diz assim: a coroa dos soberbos, dos bêbados de Efraim, será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como um fruto temporão, antes do verão, que vendo alguém e tendo ainda na mão, o engole. Então, gente, a nação do sul, Judá, estava vivendo um momento de esplendorosa prosperidade. E eles estavam se fiando nisso. Aí o profeta chega para eles e fala assim: vocês estão se ligando na prosperidade do solo de vocês, nos grãos que estão aparecendo, dos frutos da terra que está chegando? É nisso que você está se fiando? Eu vou dizer uma coisa para vocês: isso aí não passa de um figo quando o verão está despontando, porque existem alguns figos, né, que nascem fora da época, são pequenos, e aí são doces por sinal, e aí o camarada vai lá, come o figo, ele engole o fígado de tão gostoso que ele é, mas são poucos. Eles são consumidos rapidamente, porque eles não têm grande fartura, são fora de temporada. E é o que ele está falando aqui. Isaías está dizendo: você está se fiando nisso? Rapaz, quando os assírios chegarem, quando a Babilônia chegar, eles vão consumir tudo isso. Isso tudo vai deixar de existir. No estalo de dedos. Isso tudo vai terminar. Vocês estão se fiando nesse negócio? É nisso? Nas coisas materiais é que vocês estão se ligando? Vocês estão olhando para o dinheiro que vocês têm? Vocês estão olhando para o bem que vocês possuem? No estalo de dedos isso vai acabar. No estalar de dedos. Lá no Salmo 62, verso 10, diz assim: não confieis na opressão, e nem vos ensoberbaçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Queridos, porque quando fazemos isso, quando nos ligamos nas coisas deste mundo, essas coisas são passageiras, e quando elas terminam, acontece o que nós estamos cansados de ver aí fora. Gente, eu estava vendo uma notícia sobre as demissões que estão acontecendo na Rede Globo. E interessante que eu estava vendo os depoimentos, não fica em site de fofoca não, porque isso sai em notícia normal mesmo. Mas é interessante os depoimentos. Gente que está desesperada. Antes, outrora, eram figuras ilustres, com salários altíssimos. Estavam na mídia, visibilidade total, o Brasil inteiro olhando para elas. Elas eram pessoas que todo mundo corria atrás, queria tirar autógrafos e tudo mais, né? Gente que estava sendo procurada o tempo todo. E aí o que acontece? Chega a vassourada. São demitidas. Perdem a visibilidade. Perdem aquele enorme salário. Perdem o prestígio, porque não estão mais na mídia. E aí caem em profunda depressão. E o que eu tenho mais visto, pessoas depressivas, porque perderam esses valores terrenos, passageiros. Isso acaba. A velhice chega. Quando eu olho no espelho, eu me assusto. Eu me assusto. Estou cheio de olheira, ruga, barrigudo. Eu estou desfigurado. Não sei como é que a Isabel ainda está comigo. Vocês parem para pensar um negócio desse. O tempo chega, meus irmãos. A beleza vai embora. Acabou. Cadê aquele jovem bonitinho, que agradava? E hoje não agrada mais ninguém. Só a minha mulher, espero eu. Então parem para entender isso. O tempo passa, queridos.
O tempo passa. Isso não consegue se firmar. Ah, meu Deus. Levado ao extremo. Aí eu copiei um negócio da internet que eu achei interessantíssimo. Muito interessante mesmo. Preste atenção. Levado ao extremo, entretanto, esse anseio por autossuficiência pode se tornar uma ânsia, uma sofreguidão, uma avidez que acaba por corroer nossos relacionamentos, minar nossas comunidades, destruir nosso planeta. A autossuficiência se torna uma prisão quando, por ser tão auto-evidente e inquestionável, deixamos de perceber que existem alternativas mais coletivas, mais comunitárias, menos egoístas para nos organizarmos, para organizar nossas vidas, nossas economias e nossos amores. Achei interessante isso, porque esse camarada é um ímpio falando. Mas o que ele fala aqui é exatamente o que está escrito aqui. É exatamente o que está escrito aqui. Queridos, amados, preste atenção. A nossa autossuficiência só nos leva à destruição. No caso aqui dessa nação, eles se tornaram autossuficientes. Nós temos aqui os nossos aliados, né? O Egito é nosso aliado. Tá? Deixa vir a Babilônia, porque o Egito está aqui, ó. Diz que está ali comigo, ó. Vai na minha frente. E a gente viu o que eles fizeram com a nação. Né? Nessa hora, né, o aliado, ó, vaza, some. Se vocês entendem, o único aliado verdadeiro que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso aliado, ele está do nosso lado, 24 horas por dia, velando por nós. Com ele a gente pode contar, amigo fiel, sabe? Aquele camarada que está ali do nosso lado o tempo todo, vigiando, nos ajudando, nos abençoando, cuidando das nossas vidas. Percebem isso, queridos? Tá? Então, eles, a nação de Judá, se julgava autossuficiente. Por quê? Tinha feito alianças importantes. Tá? Fizeram até uma amizadezinha lá com os assírios, porque a palavra diz que eles se aliaram ao inferno, né? Por conta de como os assírios eram bonzinhos, para vocês terem uma noção. Era uma nação terrível. Fizeram uma amizade, no entanto, foram eles que vieram e destruíram a nação. Queridos, temos que tomar cuidado com a nossa autossuficiência. Sejamos dependentes de Jesus em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos da nossa existência. É Jesus, Jesus, Jesus e sempre Jesus. É Ele que nos supre, é Ele que nos ampara, é Ele que cuida de nós. Amém? Vamos para o terceiro e último grande erro que nós cometemos. Nós erramos, meus irmãos, quando não reconhecemos que a verdadeira segurança está somente em Deus e no seu eterno plano de salvação através de Cristo Jesus. Se nós formos lá para o versículo 15 do capítulo 28, do texto que nós lemos, ele fala assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Isso aqui foi a aliança que eles fizeram também com os assírios. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Não é assim, meus irmãos? Não é assim que agimos quando fazemos alianças espúrias? Alianças fora da palavra? Quando nos aliançamos a situações contrárias ao que a Bíblia nos diz para fazer, nós nos submetemos ao quê? Como é que está escrito aqui no texto? Pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião. Olha só, 750 anos antes, Isaías, neste cenário que eu estou falando,
de gente arrogante, de gente que não queria saber de Deus, de gente que estava ignorando os seus princípios, diante de toda esta situação horrorosa, Isaías chega e fala: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, e aquele que crê não se apresse, ou não fuja. Não precisa fugir, porque ele nunca vai furar com você. Ele nunca vai furar com você. Eu vou furar com você. E eu vou te decepcionar, porque eu sou humano. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus não. Versículo 17. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Para pensar nisso. E as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará. Porque a partir do momento que Jesus entra no contexto da história, ele acaba com todo tipo de alternativa errada. Ou seja, como ele falou assim, Deus está falando aqui, é importante que eu leia novamente, quando ele diz assim, quando ele fala aqui, peraí, irmão, quando ele fala assim, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Quando ele fala assim, eu vou assentar em Sião uma pedra já provada, ele está dizendo, ele está se referindo à pessoa de Jesus, o sinete da perfeição. Jesus sim, o sinete da perfeição. E aí parem para pensar nisso. Todos os parâmetros de Deus são alinhados com a pessoa de Cristo. O varão perfeito. O varão perfeito. Então, meus queridos, qualquer outro parâmetro adotado por nós está fora, porque o parâmetro que prevalece é o de Jesus Cristo. Então, o texto, quando fala assim, a vossa aliança com a morte se anulará, é que está dizendo assim, vocês vão ver como o resultado desta aliança que vocês fizeram com os assírios, a amizade que vocês fizeram com os egípcios, na hora do bem bom eles vão fugir. Eles não vão estar nem aí para vocês. Mas a pedra provada, Jesus Cristo, jamais fará isso com você e comigo. Entendem? É isso que Isaías está mostrando aqui. Esse parâmetro definido por Deus. Um parâmetro perfeito, pelo qual Deus alinha todas as coisas. Tudo está alinhado com a pessoa de Cristo. Então não adianta nós entrarmos com os nossos achismos, com os nossos ismos. De nada vale, irmãos. O que vale é a pessoa de Jesus e o que está determinado nele. Nele. Versículo 19. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. E foi o que aconteceu. Os assírios fizeram várias incursões, uma após outra, a ponto de deixar esse povo no medo total. Só de falar, os assírios estão vindo, pronto, o povo se derretia, porque eles fizeram várias incursões e todas elas cruéis. Continuando, Deus declara a verdadeira base da segurança a Israel, a pessoa e a obra do Redentor Messiânico, profetizado por Isaías 750 anos antes do seu nascimento. Uma pedra dá a entender uma obra expiatória de Cristo, que é a base sobre a qual Israel e a igreja são edificados. Sem ele e os seus méritos não haveria igreja, não haveria Israel, não haveria nada. Porque Israel, gente, existiu e todas as coisas que foram provocadas na nação foram sombra do que Jesus viria a fazer mais tarde. Entendem? O sentido da nação de Israel, o sentido da igreja é a pessoa de Jesus.
E é por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui para falarmos de autoajuda. Não estamos aqui para enaltecer o homem. Não estamos aqui para dizer para vocês que vocês podem conseguir, que vocês vão ser bem-sucedidos se fizerem assim o assado. Estamos aqui reconhecendo que somente em Cristo é que podemos ter sucesso nas nossas vidas, mas não sucesso nesta vida aqui. É algo muito maior, muito mais tremendo. O indicado lugar de revelação, Sião, no caso, o único lugar de divulgação do único Deus verdadeiro e o sacrifício sangrento, o único caminho da salvação, pedra já provada, quer dizer o quê? Uma pedra sem defeitos ou rachaduras. Cristo provou ser capaz de enfrentar os mais sutis e astuciosas tentações. Satanás podia colocar em seu caminho pedra preciosa angular, ele vale mais do que o mundo. Só ele faz a diferença entre o céu eterno e o inferno eterno. Outra coisa que não podemos esquecer, o inferno também é eterno. A eternidade, já falei aqui algumas vezes, tá? É uma só. A qualidade dela depende de você, depende de mim. Para pensar nisso. Vamos morrer? Vamos morrer, isso é certo, líquido e certo. Uns vão viver um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas depois disso, vem a eternidade, querido. E aí acabou a oportunidade. Se a tua vida estiver no prumo, conforme a Bíblia diz para estar, você terá a eternidade com Deus. Se a tua vida estiver fora do prumo, não adianta chorar depois, não tem purgatório. Não tem repescagem, segunda chance. É o inferno, querido. Desculpa, não tem como falar isso de outro jeito. É o inferno. É o inferno. E é eterno. E é eterno. Para pensar. 1000 anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão de anos? 1 quaquilhão de anos? Para pensar. Para pensar. Vale a pena? Por isso, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz assim: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Você não vai precisar fugir, porque você vai estar seguro em Jesus Cristo. Qual é a conclusão dessa mensagem, queridos? Vimos 3 coisas aqui. 3 erros que nós cometemos. Ignorarmos o que Deus fala conosco, desprezarmos o que Ele nos ensina. O segundo erro, memória está boa. O segundo erro que nós temos, que nós cometemos, autossuficiência, muito bem, minha irmã, autossuficiência. E o terceiro grande erro, não reconhecermos que a verdadeira segurança, ela só vem através de Jesus. Querido, 3 grandes erros. 3 grandes erros. E qual é a conclusão da mensagem? Ela está no verso 20. Vamos ler lá? Todo mundo abre sua Bíblia lá. Então vamos para a conclusão e vamos encerrar a mensagem. Olha o que está escrito no verso 20, do capítulo 28 de Isaías. Gente, isso aqui é Deus falando, tá? É Deus falando. Olha o que ele diz. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. O que quer dizer isso? Simples. Não existe alternativa, não existe ideia, não existe nada que nós possamos fazer, tá? Em substituição aos princípios que Deus estabeleceu. Entendem? Porque se fizermos isso, eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Quem dormiu em sofá aqui, brigou lá com a mulher, ou a mulher brigou com o marido, aí vai para o sofá, sabem do que eu estou falando, tá? Você dormir, eu já dormi numa cama, eu sou grandão, então dormi numa cama menor do que eu. Irmãos, é horrível, você não dorme.
dorme. Você estica as pernas, bate lá no console da cama lá, é perigoso até se quebrar, né? Aí você bota os pés em cima do console, aí a circulação do teu pé para, você fica com o pé gelado. Aí tá tudo bem, aí você puxa o corpo para cá e escora na cabeceira, começa a doer a nuca, a coluna começa a doer. Agora, acrescente a isso um cobertor menor do que você. E numa noite assim mais ou menos fria, para pensar. E aí você puxa o cobertor para cobrir o seu rosto, seus pés descobrem. Você vai e cobre os seus pés, o seu corpo se descobre. E você não consegue se aquentar. É isso que Deus está falando aqui. A mesma coisa. Quando nós tentamos substituir os princípios que Deus colocou para as nossas vidas com os nossos achismos, eu acho que não é bem assim, não precisa ser assim. Nós estamos fazendo exatamente, estamos nos cobrindo com um cobertor pequeno. Entendeu? Estamos dormindo numa cama menor do que nós. Extremamente desconfortável, porque lá no seu espírito você vai descobrir uma coisa. Cadê a saciedade? Eu não me sinto saciado. Está faltando alguma coisa. Já passaram por isso? Eu já passei 1.500.000 vezes por isso. De aplicar as minhas filosofias vãs no curso da minha vida e sentir insatisfação, a minha alma, sabe? Está faltando algum negócio aqui, peraí, tem alguma coisa errada. Porque é assim que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos. Quando você não está no caminho muito certo, o Espírito Santo começa a te cutucar e te ali, entendeu? E começa a te falar e te mostrar, olha, rapaz, te conserta, você precisa mudar isso aqui, olha, tem isso aqui na sua vida que precisa ser ajeitado, né? E aí você diz que não, e o cobertor está pequenininho, cadê? Não consigo me cobrir. Entendem, irmãos? É isso que o Senhor está falando aqui. A conclusão desta mensagem é que, se continuarmos fazendo como nós já estamos fazendo, nós nunca vamos nos saciar. Aquela saciedade que só Jesus dá, aquela completude no seu coração, na sua alma, de você botar a cabeça no seu travesseiro e você sentir paz no teu coração, porque você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Não existe nada comparável. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague esse negócio. Não tem sucesso, prestígio, visibilidade. Não tem nada que pague esse negócio, irmãos. Aquela saciedade que só o Espírito Santo pode te dar. Só Jesus pode colocar isso na sua vida. Mas se você não cumprir os princípios de Deus, não fizer o que Ele está mandando você fazer, creia-me, teu cobertor está curto, tu está com dor de coluna, porque a tua cama você não cabe nela, e você não vai conseguir ter sossego enquanto não se consertar. A mensagem desta manhã foi a mesma mensagem que Isaías falou para aquele povo, que não deu a menor para Isaías. Vocês pensam que eles se consertaram? Vocês acham que eles tomaram tendência? Não! E o que foi que aconteceu? Babilônia entrou e acabou com tudo ali. Tudo! Não ficou nada de pé. Israel fez isso também. Os assírios entraram ali e destruíram tudo também, ainda levaram 27.000 cativos. Prestem atenção nisso. Cristianismo é uma coisa muito séria, queridos. E precisamos obedecer o que a palavra de Deus diz. Amém? A mensagem desta manhã é essa, querido. Não durma com esse cobertor pequeno mais. Saia dessa bendita ou maldita cama pequena que você não cabe nela. Mude a sua vida, queridos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.